Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, 7-1, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos tranquilos, que tenham tido uma boa semana, para a gente começar mais uma aula aqui na nossa parte de ecologia. A gente fala hoje de ecologia, comportamento animal, que é a etologia, não se confundam, certo? Então é a nossa quarta aula semanal, acho que é a quarta aula, videoaula aqui, apesar de a gente já ter mais de 4 semanas, mas é a quarta videoaula. Então, vamos começar. Hoje vai ser um pouco mais longa, mas também é um assunto bem simples, sem muitos detalhes. A gente vai falar sobre estratégias de sobrevivência. Por que estratégias de sobrevivência? Eu digo a vocês que nenhum ser está sozinho no seu hábitat. Todos eles têm lá outros seres que precisam conviver, da mesma espécie, de outras espécies, só que às vezes o ambiente não tem capacidade para abrigar todos. Então, não são todos que vão poder permanecer naquele local. E quem vai poder permanecer, então, naquele local? Não se faz um sorteio. São escolhidos. Os mais aptos vão conseguir ficar ali. E como é decidido quem são os mais aptos? É através de um processo chamado de seleção natural, ou seja, a natureza seleciona quem vai ter condição de aproveitar o que aquele habitat oferece, o que aquele ambiente oferece. Não é todo mundo, não cabe todo mundo, não dá para todo mundo ficar ali, vai ter que ficar só uma parte. E aí a seleção natural escolhe. Quem não passar na seleção natural vai ter que procurar um outro lugar ou vai morrer, certo? É cruel até falar isso, mas na natureza acontece assim. Ou você está entre os mais aptos, ou você vai embora procurar o seu canto, ou você morre ali. É assim que funciona na natureza. Não tem que ter dó, certo? Isso é necessário porque os recursos dos ambientes são finitos. Quer dizer, não tem recurso infinito, não tem alimento infinito, não tem água infinita, não tem abrigo infinito, não tem, não tem. Então, sabe, tem que ser escolhido. Vai ficar a quantidade de animais, de plantas, a quantidade de seres vivos que o ambiente comporta, não tem outro jeito. Se tiver mais do que o ambiente comporta, o que vai acontecer? Vai começar a acabar a disponibilidade de recursos do ambiente. E diminuindo a disponibilidade de recursos do ambiente, vai faltar para quem está lá, e aí uns vão ter que ir embora, outros vão ter que morrer. Então isso acontece o tempo todo. Tá? Então isso acontece porque os recursos dos ambientes são finitos, não há recursos para todo mundo. Aí acontece a seleção natural. Os recursos que tem são aqueles. Quem vai aproveitar? Quem for, quem for aprovado, quem for escolhido na seleção natural. A seleção natural escolhe. E atenção, a seleção natural não escolhe o mais forte, o mais rápido, o mais alto, o mais bonito. Não, escolhe o mais apto, o mais adaptado àquele ambiente. Tá? Não tem nada a ver com força, com rapidez. Não é o mais forte, mais rápido, mais alto, mais feroz, o mais bravo. Não, é o mais apto. Certo? Então, a seleção natural, ela define esses vencedores. E um fator determinante para isso, o mais determinante, são as estratégias de sobrevivência. E são as estratégias de sobrevivência? São as estratégias que os seres vivos utilizam para conseguir o básico que eles precisam para sobreviver, que é se alimentar, beber água e se reproduzir. E se proteger também de predadores, no caso. Tá? Então, quem tiver estratégias de sobrevivência mais adequadas vai ter mais chances de sobreviver e poder continuar ali no ambiente. As estratégias mais adequadas a quê? Estratégias mais adequadas às características do ambiente e dos outros seres vivos envolvidos. Tá? Porque às vezes não adianta você ter características, um animal, por exemplo, ter características super adequadas ao meio ambiente ali na parte vegetal, mas não ter a capacidade de escapar de predadores. Aí ele não vai conseguir sobreviver. Tá? Então, com base nisso tudo,
as estratégias de sobrevivência vão ser o tema central da nossa semana. E a primeira estratégia de sobrevivência que a gente vai falar hoje são as estratégias de defesa. Estratégia de defesa é estratégias usadas para escapar ou para enganar predadores. Porque no meio ambiente, o tempo todo é um caçando o outro, um se alimentando do outro. E se você não tiver condição de passar por isso, as espécies que não têm condição de escapar dos seus predadores, elas estão fadadas a ter que procurar outro lugar. Tá? Uma dessas estratégias de defesa muito utilizadas é a camuflagem. São animais que se confundem com o meio ambiente e assim não são notados por predadores. O camaleão é um exemplo. O camaleão pode mudar de cor de acordo com o substrato. Então, se ele está na terra marrom, ele consegue ficar marrom. Se ele está em cima da graminha verde, ele consegue ficar verde. Ele muda de cor. Outros, não que eles mudem de cor, mas eles já têm uma cor que faz com que ele se confunda. Então, a foto que a gente vai ver aqui não é do camaleão, mas preste atenção nela. Tá vendo? É o tipo de uma lagartixa que ela se confunde demais com o tronco da árvore. Um predador que pode estar com fome, vai querer comer essa lagartixa, mas ele vai passar e não vai perceber. Muita gente, se visse essa foto e se não fosse falado que tem um animal ali, muita gente não veria. Tá? Porque ela está extremamente camuflada. Isso aí é um exemplo claríssimo de camuflagem. Tá? Ela está se confundindo com o ambiente. Beleza? Então, isso aí, camuflagem. Outro exemplo é o mimetismo. Um animal que imita, que fica parecido com o outro, que é mais forte, que é mais perigoso. Isso intimida possíveis predadores. Aí, se você pega lá na página 37 da apostila, você tem um exemplo lá que é a borboleta coruja. Tem a foto lá. Um predador, ele pensa duas vezes antes de atacar aquele animal, porque ele às vezes, pela aparência, ele pensa que aquele animal ele é maior, mais perigoso. Isso se chama mimetismo, tá? Quando você se parece com um outro animal mais forte. Uma outra estratégia de defesa são substâncias tóxicas. Animais que têm substâncias com gosto muito desagradável e assim os predadores podem ficar desencorajados de se alimentar. E, geralmente eles soltam cheiros também muito desagradáveis, afastando predadores, tá? Então muitos animais usam substâncias tóxicas como estratégias de defesa. Agora a gente fala sobre as estratégias então de alimentação. Como buscar os alimentos, certo? Uma das mais famosas são as estratégias de caça. A gente não vai detalhar aqui estratégias de caça, que é basicamente você matar predadores. Tá? É uma das principais, mas tem outras estratégias. Por exemplo, a aranha. É uma estratégia de caça, a teia. As presas são capturadas na teia da aranha e a aranha consegue se alimentar delas sem muito esforço. Tem lá um animalzinho voador, um mosquitinho, ficou preso ali na teia, a aranha vai lá e come. Tranquilo, fácil, rápido. Quer dizer, não é tão rápido para fazer a teia, mas aí a partir do momento que ela tá pronta, ela pode capturar inúmeros mosquitos e a aranha consegue se alimentar a partir daí sem muito esforço. Então, a teia ela é uma estratégia de alimentação. As hienas não caçam, mas ela está comendo um resto de animal ali. Por quê? Elas se aproveitam do resto de caça de outros animais. Então, os leões caçaram, só que o leão, muitas vezes, ele não come a presa inteira, aquela parte ali que a hiena está pegando das costelas, ali a parte que tem muito osso, o leão acaba não comendo. A hiena vai lá, espera o leão terminar de se alimentar, a família dos leões termina de se alimentar, pega o resto da carcaça ali e come, tá? Então come o resto. É uma estratégia de alimentação. Eles conseguem comer carne sem precisar caçar. Interessante. Outra estratégia de alimentação, aqui é do beija-flor. O beija-flor tem esse bico comprido e fino para quê? Ele se alimenta de néctar. Esse bico serve para ele alcançar o néctar lá no fundo das flores.
Da mesma forma, as borboletas. As borboletas, ela tem um aparelho bucal que se desenrola também para alcançar alimentos que ficam mais no fundo. Você está vendo ali, pode estar, se você não esteja vendo esse aparelho bucal da borboleta aí na tela. Vou botar a setinha agora. Olha ali, tá vendo essa estrutura enrolada? Quando a borboleta quer alcançar um alimento que está mais longe, no fundo, por exemplo, de uma flor igual o beija-flor ali, ela desenrola esse aparelho bucal, pega esse alimento lá embaixo e traz até a boca. Certo? Outra estratégia de alimentação é a girafa. Isso aqui é uma adaptação importantíssima. Por quê? A estratégia de alimentação da girafa é pegar folhas jovens, folhas altas, que não são alcançadas por outros animais. Isso é possível devido a uma adaptação que foi adquirida através de milhões e milhões de anos, que é o pescoço longo. Então, ela consegue alcançar folhas que não são alcançadas por outros animais. É uma estratégia de alimentação, sim, possibilitada por uma adaptação evolutiva, que é o pescoço. Com isso, a girafa pode comer não só folhas altas, como aviões também, olha aí na foto. Não, brincadeira, a girafa não pode comer avião, vamos tirar isso daí. E vamos falar então sobre estratégias de reprodução. Os animais usam estratégia de reprodução por quê? Porque eles, para você passar a sua genética, os seus genes adiante, você precisa se reproduzir, e para se reproduzir você precisa do parceiro. Estamos falando aqui de animais, tá? E animal se reproduz sexuadamente. Então, é necessário ter o parceiro para essa reprodução e as condições adequadas. E como que você vai ter o parceiro? Como que o animal vai ter o parceiro? Não é simplesmente, preciso do parceiro agora para reproduzir, vou reproduzir. Não. Tem todas umas estratégias para conseguir o parceiro. Geralmente, na maioria das vezes, é o macho que precisa conquistar a atenção da fêmea, a confiança da fêmea para poder acasalar com ela. Tá? Em algumas espécies é a fêmea, mas a maioria delas é o macho, certo? Então, alguns exemplos são, por exemplo, os pavões, que tem aquelas penas bonitas. Aquelas penas servem para, quando ele abrir, chamar a atenção de uma fêmea para a reprodução. Tá? Então, penas, pelos coloridos que atraem os parceiros, emissão de sons e odores. Então, quando animais às vezes estão cantando, emitindo sons, eles estão querendo chamar a atenção de possíveis parceiros sexuais. Quando liberam alguns odores também, a gente chama de feromônios. São hormônios que têm um cheiro, hormônios sexuais que têm um cheiro que atraem o sexo oposto da mesma espécie para a reprodução. Tá? Ou movimentos que também servem como aviso. As coisas que você já deve ter visto na TV, dança do acasalamento, tal, eles se movimentam ali para iniciar, para ver se aquela parceira, se o parceiro está a fim de acasalar naquele momento. Então, tudo isso são estratégias de disputas, ou até mesmo disputas corporais contra possíveis concorrentes por uma fêmea. Às vezes machos brigam, às vezes até a morte, por uma fêmea para poder se reproduzir. Tá? Não é por quê? Porque é bobo, só para... Não, porque faz parte do instinto animal. O animal, ele está dentro do instinto mesmo dele, de precisar se reproduzir, passar seus genes adiante. Tá? Então, às vezes, isso nessa tentativa acaba até morrendo numa disputa com o outro, certo? Mas tudo isso, então, penas, pelos, sons, odores, movimentos, disputas corporais, tudo isso são estratégias de reprodução, estratégias que são usadas para que o indivíduo tenha sucesso no seu objetivo de acasalar e reproduzir. Aí a gente fala sobre a migração. A migração é especial porque, dependendo da espécie, ela pode ser para alimentação, reprodução ou para manutenção de temperatura, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, o que é a migração? É quando uma espécie ela sai de um local e vai para outro, por um determinado período de tempo. Então, por exemplo, tem as andorinhas que
ficam no verão do hemisfério norte, estão no hemisfério norte. Quando é verão no hemisfério sul, elas vêm para o hemisfério sul. E dependendo da espécie, essa migração pode servir para você poder se alimentar, ou para poder se reproduzir, ou para manter a temperatura, ou até para 2 ou 3 coisas dessas. A gente tem aqui no litoral de Santa Catarina a baleia franca, que a baleia franca, na verdade, ela mora lá perto do Polo Sul. E lá ela se alimenta de toneladas e toneladas de crio, que são aqueles camarõezinhos, aqueles crustáceos pequenininhos. Só que aí, de 2 em 2 anos, eles vêm aqui para o litoral de Santa Catarina. Essas baleias vêm para o litoral de Santa Catarina para se reproduzir. Tá? Os filhotes nascem aqui, e depois elas voltam para lá. Então, elas vêm para a reprodução, tá? Mas voltam para lá para a alimentação. Então, esse tipo, a migração, essa mudança temporária de local, de hábitat, ela é especial porque ela não é uma estratégia só de reprodução, nem só de alimentação, nem só de manutenção de temperatura. Ela pode servir até para as 3 coisas, depende da espécie. Pode servir para uma delas, para 2 delas ou para 3 delas. Ok? Então, manutenção de temperatura que a gente falou, vamos ver agora o que é exatamente manutenção de temperatura. Todo organismo tem uma temperatura de funcionamento ideal. Tá? A gente funciona, por exemplo, uma temperatura ali média de 36, 37 graus. Se tiver abaixo disso, a gente já tem dificuldade. Se tiver acima disso, bem, nosso organismo não vai funcionar de acordo, não vai funcionar da forma que tem que funcionar, se não tiver na temperatura correta. Então é importante sempre manter a temperatura o mais próximo possível daquele ideal, sem subir muito, sem baixar muito. Em regiões muito quentes ou muito frias, isso pode ser dificultado, pode ser difícil manter a temperatura. Então, tem algumas maneiras de atingir esse objetivo. Uma delas é a hibernação. Em regiões polares, que são muito, muito frias, e o inverno é frio demais, com noites muito longas, dias muito curtos, pouca disponibilidade de alimento. Muitas espécies, vocês sabem, por exemplo, que os ursos polares e até os ursos pardos hibernam. E o que é exatamente isso? Antes do inverno, esses animais eles começam a comer muito. Para quê? Para acumular uma capa de gordura. Acumulam um monte de gordura. E aí, quando está chegando o inverno, quando começa o inverno, eles procuram um abrigo e entram num estado de frequência cardíaca e respiratória muito baixa. Eles não estão exatamente dormindo, eles estão além do dormindo. Eles estão respirando super pouco, o coração batendo super pouco, e por isso eles têm pouco gasto energético. E de onde vem essa energia? Que eles vão gastar durante todo o inverno? Vem da gordura que eles acumularam antes do inverno. Eles comeram para acumular gordura, e essa gordura vai ser gasta durante o inverno. Então, por isso, só que você tem que gastar pouco, porque senão essa energia acaba. A gordura não é infinita. Então, é diminuído a frequência cardíaca e respiratória. Eles ficam em um estado latente, assim, quase vegetativo. Eles estão, como eu disse, para lá do dormindo. Tá? Coração batendo super pouco, respirando pouco, para ter pouco gasto energético, e para que aquela capa de gordura seja suficiente para eles atravessarem o inverno. Tá? Penas e camadas de gordura grossas também são estratégias para evitar perda de calor para o ambiente. Então, por isso você vê que os ursos são animais gordos. Por quê? Porque ele tem muita gordura e muito pelo ali. Eles moram num local muito frio. Se não tivesse a proteção, eles vão perder calor para o ambiente, perder calor para o ambiente. E aí a temperatura deles vai ficar muito abaixo do ideal. Tá? Então, são estratégias de manutenção de temperatura. Essas pelos grossos, as penas grossas de algumas aves e muita gordura. Ao contrário, os animais que vivem em regiões muito quentes, eles precisam perder calor para o ambiente, porque senão eles ficam quentes demais. E quente demais também não pode, também não é legal. Então, como que pode ser essa estratégia? Muitos desses animais, eles têm extremidades do corpo maiores do que o normal. Um exemplo são as orelhas dos elefantes. Os elefantes têm aquelas orelhas grandes, porque quando eles abanam, isso facilita a troca de calor com o ambiente. Os elefantes
sabe, que moram em regiões muito quentes, quando eles abanam a orelha, permite que ele perca calor pela orelha para o ambiente. Perde calor, ele resfria o corpo dessa forma. Tá? Mas aí tem uma questão importante aqui. Só aves e mamíferos possuem mecanismo para manutenção de temperatura corporal, certo? Você sabe, por exemplo, que os répteis, o jacaré, por exemplo, no frio ele está sempre procurando o sol. Por quê? Ele não mantém a temperatura corporal, ele tem dificuldade de manutenção de temperatura corporal. Por isso ele precisa fazer isso através de receber calor externo. Então, por isso ele fica no sol. Tá? Mecanismos, então, para manutenção de temperatura corporal são apenas em aves e mamíferos, que a gente conhece como animais de sangue quente. Tá? Essa manutenção de temperatura é feita em grande parte através do sangue, tá? Só em aves e mamíferos. Répteis, anfíbios, insetos, não. Eles têm a temperatura mais parecida com a do ambiente. Até por isso, eles não vivem, ou vivem muito pouco, em áreas com temperaturas extremas, principalmente muito frias, onde os fluidos corporais dele podem congelar. Certo? Pessoal, por isso, então, era hoje. Por hoje era isso. A gente termina essa aula por aqui, pedindo as atividades da semana, que são perdão, as conexões e as atividades da página 40 e 41. Não deixe para o último dia. É fácil, é tranquilo. Me mandem, a gente está vendo, está corrigindo tudo, tá? Participem na terça-feira, às 9 horas, né? Da nossa videoconferência. E até semana que vem. Tenham uma ótima semana. Beijos a todos e se cuidem. Até semana que vem.